Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para este vídeo. Deixa eu me apresentar aos senhores. O meu nome é Adriano Cotti. Eu sou advogado criminalista aqui do estado do Rio Grande do Sul e sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Especial também aqui no Rio Grande do Sul. É uma alegria imensa estar fazendo esse vídeo, como eu falei, porque ele é o primeiro do nosso novo canal. Estou falando do canal do escritório Adriano Cotti, Advocacia Criminal. Esse vídeo também estará vinculado ao meu canal de professor, que é o Cursei, Passei Preparatórios. Então eu estou já de antemão também convidando os inscritos do Cursei, Passei Preparatórios para acessarem o canal novo, que é do escritório. Sejam todos muito bem-vindos. E quem está vindo para esse canal, desde já também já estou dando as boas-vindas a vocês. A primeira coisa que eu peço, como sempre, por gentileza, meus amigos, vamos fazer esse canal crescer, dando informações de cidadania, de direito, de advocacia criminal, para que a gente possa cada vez mais aumentar a nossa vinculação. Então, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para que sempre que vier um novo vídeo, os senhores tomem conhecimento. Compartilhe com os amigos, com os colegas, afinal, o conteúdo vale tanto para estudantes de direito, como para advogados, como para membros do Ministério Público, da magistratura. Então, sintam-se à vontade. Curtam o vídeo, isso dá engajamento ao canal, também é bastante importante, certo? Quero também aproveitar para falar que em breve estará no ar disponível o meu curso de execução penal. E aí eu vou estar disponibilizando logo para vocês as informações necessárias para as inscrições, para as matrículas. Espero que eu faça, além de alunos, como sempre, grandes amigos, que eu já faço nesses 15 anos de docência e de advocacia criminal. Bom, a maioria dos senhores deve ter chegado até esse vídeo pelo título, né? Um título que causa curiosidade. Fim do exame de ordem? Fim do exame da OAB? Se isso fosse uma realidade, para muitos seria uma grande alegria. Não é verdade? Muita gente não gostaria do exame de ordem. Se isso não fosse uma realidade, talvez algumas pessoas também não gostariam, principalmente quem vive do exame de ordem. Mas eu coloquei esse título não para polemizar, mas sim para falar sobre essa polêmica. Falar sobre ela e não criar ela, porque essa polêmica existe. E vocês sabem desde quando essa polêmica existe? Ela existe desde 1994. Então, não existe tema melhor para começar um canal do que falar sobre um dos temas mais polêmicos da advocacia, que é o exame de ordem. Bom, meus amigos, o que acontece, tá? Antes de 1994, não existia o exame de ordem. Não existia. Por quê? Porque não existia lei regulamentando. Então, nas universidades de direito, se faziam algumas disciplinas práticas voltadas para a advocacia e o aluno, habilitando-se, sendo aprovado nessas disciplinas, já tinha a habilitação para advogar. Só que em 1994 surgiu a lei, né? O Estatuto da OAB, a Lei 8906 de 1994. E essa lei, ela trouxe um artigo que é o artigo 8º. O artigo 8º,
ele trouxe um divisor de águas. O artigo 8º, ele simplesmente fala dos requisitos para a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, para advogar. E aí, ele fala, para inscrição como advogado é necessário. E aí nós vamos ter lá 7 incisos, tá? Nós só importamos nessa aula um desses incisos, que é o inciso 4, aprovação em exame de ordem. E aí o que acontece, pessoal? A Lei 8906, o Regulamento Geral, ele começou a trazer as regrinhas para a elaboração desse exame de ordem. E desde 1994 ele passou a ser necessário. Só que, ao mesmo tempo que em 94 surgiu a Lei 8906, começou a surgir questões discutindo a constitucionalidade desta lei. Então começou a chover ações, seja na via concentrada, seja na via difusa, no controle difuso ou controle concentrado, e que chegavam até o Supremo. Chegavam até o Supremo, senhores, para se discutir sobre essa legalidade. E esse embate foi surgindo o tempo inteiro. Até que chegou um momento que o Supremo Tribunal Federal teve que pegar esse assunto com as mãos e dar a resposta para a sociedade. Finalmente, dar a resposta para a sociedade. E isso ocorreu, melhor dizendo, no dia 26 de outubro de 2011. Opa, vamos pensar. 94, 2004... 2000 anos depois. Olha, 27 anos depois praticamente. Dia 26 de outubro de 2011, às 20 horas e 10 minutos, foi dada a decisão. Com repercussão geral do STF, foi julgado o recurso extraordinário número 603.583. Vejam, foi por via difusa, nem foi via ação direta de inconstitucionalidade. Foi via difusa, com interesse interpartes. Então, estou falando do recurso extraordinário 603.583. Eu vou deixar o julgado de 89 laudas nas descrições. Quem quiser acompanhar, ler o acórdão, vai estar disponível lá para vocês. Mas esse recurso extraordinário, ele decidiu o quê? Ele decidiu que o exame de ordem é constitucional. Então, para o Supremo, a depender do STF, não haverá o fim do exame de ordem. Pode haver modificações nele, mas o fim não. E essa decisão, amigos, foi por unanimidade. Ou seja, quem ingressou com a ação levou um passeio. Foi quase um Brasil e Alemanha, só que Brasil e Alemanha, o Brasil ainda fez um, né? Aí é que tá. Foi unânime, teve 9 votos. E os 9 foi por entender que o exame de ordem é constitucional, pessoal. Constitucional. Certo? Quem foram as partes dessa ação? Tá? De um lado, nós tivemos o senhor João Antônio Volante. Na época ele estava com 56 anos, atualmente, 2021, ele está com 66 anos. E ele era integrante, ou deve ser ainda, não sei, o paradeiro, que fim levou, mas ele era integrante do Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito, MNDB. E ele ingressou com a demanda. Mas ele tinha um grande respaldo. Dr. Janot
procurador da República na época, ou seja, a Procuradoria, tinha dado parecer em dar parcial provimento a esse recurso extraordinário, entendendo ser inconstitucional exigir aprovação no exame de ordem para exercer a advocacia. Então ele tinha um bom respaldo. Esse era o lado de quem defendia a inconstitucionalidade. Quem defendia a constitucionalidade, obviamente, a Advocacia Geral da União, né? A AGU. Só que a gente tinha órgãos em peso como amicus curiae. Nós tínhamos a OAB, óbvio. Nós tínhamos também, amigos, o Instituto de Advocacia Brasileiro. E nós tínhamos também a Associação de Advogados de São Paulo. Esses três como amicus curiae, atuando ali também. E aí, formadas as partes, nós tivemos a seguinte ordem de votação para chegar ao resultado da unanimidade de constitucionalidade. Lembrando, né, se foi por recurso extraordinário, controle difuso, e na votação foi dada a repercussão geral. Foi reconhecida, né, por isso foi julgado, inclusive, né? Um dos requisitos para julgamento do recurso extraordinário é a repercussão geral, e ela foi reconhecida. Não devia ser diferente. A ordem foi a seguinte, pessoal. Primeiro votou o ministro Celso de Mello, certo? Na verdade, desculpem, ministro Marco Antônio Mello, que era o relator do recurso extraordinário. Caiu para ele a relatoria. E ele deu um voto brilhante, pessoal. O que diz o ministro Marco Aurélio Mello? Bom, primeiro que deu azar o requerente, né? Quem ingressou com o recurso extraordinário aqui pegou um relator que domina a Constituição, um grande constitucionalista. Tirando questões ideológicas de lado, ele é um grande constitucionalista. E aí, pessoal, ele deu um voto magistral. Diz ele o seguinte, que realmente a Constituição Federal não deve se intrometer com afinco na escolha profissional da sociedade, da coletividade. Mas tem que cuidar e tem que observar o interesse público em detrimento de interesse particular. Então, ele mostra o quê? Que a Constituição Federal ele traz uma regra geral que deve ser observada, mas essa exceção já vem na própria Constituição, o que legitima o exame de ordem. E que exceção seria essa? Está lá no artigo 5º, inciso 13 da Constituição, onde diz assim, ó: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, existe a primeira parte. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Isso é a regra geral, e a Constituição não veda. Só que o interesse público tem que ser observado. Então vem o que aqui? Vem a segunda parte, o pós-vírgula, que é a exceção. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E aí, senhores, essas qualificações profissionais estabelecidas em lei para o exame de ordem é a Lei 8906 de 94. E realmente, pessoal, a sociedade precisa ter segurança ao buscar os seus profissionais. Vocês podem ver que aqueles que são contrários ao exame de ordem criam movimentos, mas esses movimentos nunca crescem, vocês já perceberam? E por quê? Porque os componentes desses movimentos, conforme eles vão passando no exame de ordem, eles vão saindo dos movimentos. É por isso que eles não crescem e não ganham credibilidade. Ok? Além do artigo 5º, inciso 13, o ministro Marco Aurélio cita ainda no Estatuto da OAB, a Lei 8906, o artigo 44. E o artigo 44, pessoal, deixa eu pegar ele aqui.
fala da Ordem dos Advogados do Brasil e fala assim, ó: a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade. Então essa história de que não há personalidade jurídica na OAB é balela. De que não tem forma federativa é balela. E o inciso 2 diz: promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção, frise-se isso, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Então, para o ministro Marco Aurélio, como se trata de um caráter de exceção, de uma lei que regulamenta por interesse público, é perfeitamente constitucional o exame de ordem. Então ele deu um belo voto. Seria muito difícil alguém pedir vênia ao ministro nessa situação. O ministro Luiz Fux foi o segundo a votar. E o ministro Luiz Fux, na verdade, ele votou com o relator, mas ele fez uma ressalva interessante. Diz o ministro que, embora na atualidade o exame de ordem seja constitucional, ele pode se encaminhar para a inconstitucionalidade, porque ele entende que o exame de ordem ele deveria ter uma organização mais pluralista. O que isso quer dizer? Uma organização mais pluralista. Ele está dizendo, na verdade, que outros órgãos da comunidade jurídica deveriam participar dessa seleção do certame, do exame da OAB. Por exemplo, o Ministério Público deveria participar, a magistratura deveria participar, do mesmo jeito quando se selecionam promotores de justiça. Nós vamos ver que na banca, lá na banca examinadora, nós vamos ter quem, pessoal? Nós vamos ter um membro da OAB. No concurso para a magistratura, nós vamos ter lá um membro da OAB. Certo? Então, para o exame de ordem, ao ver do ministro, deveria haver essa pluralidade da comunidade jurídica. Logo, talvez isso seja objeto de indagação. E aí, amigos, talvez a palavra exclusividade do inciso 2 do artigo 44 da Lei 8906 seja objeto de indagação do Supremo. Nada impede. Mas, quanto à legalidade do exame, o ministro seguiu também o entendimento do relator. O ministro Dias Toffoli acompanhou integralmente o voto do relator. Nada tem a dizer sobre ele. A ministra Carmen Lúcia deu um voto também brilhante, acompanhando o relator, mas ela dizia também uma coisa interessante que é de refletir, né, pessoal? Quando, por exemplo, um indivíduo cola grau, se gradua na universidade, na faculdade de engenharia, ele se forma engenheiro. Quando um indivíduo se forma em arquitetura, ele exerce a profissão de arquiteto. Só que quem se forma na faculdade de Direito não sai advogado. A faculdade de Direito ela não forma advogados, seguindo a ministra Carmen Lúcia. A faculdade de Direito ela forma bacharéis em Direito. E a partir do seu bacharelado, o indivíduo vai escolher o caminho que ele quer seguir. Se ele quer ser promotor de justiça, ele vai cumprir os requisitos para a carreira do Ministério Público, e inclusive fazendo o concurso de provas e títulos do MP. Se ele quer ser delegado, ele vai seguir as carreiras policiais, cumprindo os requisitos e inclusive o concurso de provas e títulos para delegado de polícia de carreira. Se ele quer ser juiz, ele vai seguir os requisitos para a magistratura, inclusive com concurso de provas e títulos da magistratura. E se ele quer ser advogado, que ele siga os requisitos para a obtenção dessa profissão, inclusive o exame de ordem. Por que que para as outras carreiras é preciso algo a mais e para advogado não?
aceitar isso, ao ver da ministra, seria como diminuir o prestígio da classe de advogados, dando a entender que bastava ser bacharel em direito para, no mínimo, ser advogado. Advogado não é o mínimo. O advogado, ele está na mesma hierarquia dos outros membros do judiciário. Se deram conta? É diferente das outras profissões. Quando tu te forma, tu não te forma em advocacia, tu te forma em direito. Então, se faz aqui imperioso o exame de ordem, ao ver da ministra Carmen Lúcia. Veio o ministro Ricardo Lewandowski e ele trouxe à baila, ao seu voto, a chamada teoria dos poderes, para sustentar o quê? A constitucionalidade do exame de ordem. E o que seria a chamada teoria dos poderes? A teoria dos poderes, amigos, ela surgiu em 1819 com o julgado da Suprema Corte norte-americana. E ela também já foi muito tratada por Joaquim José Gomes Canotilho, onde ele diz que uma lei, quando ela traz regras, ao mesmo tempo ela também tem que trazer os instrumentos para que aquilo ali seja, que aquelas regras sejam obedecidas, que elas possam surtir efeito. Ou seja, não basta, por exemplo, uma Constituição dirigente trazendo normas, ela tem que ser também pragmática, trazendo regras para se cumprir. Por exemplo, a Constituição ela não determina que é direito de todos a liberdade? Sim. Mas ela tem que trazer também instrumentos para garantir essa liberdade. E que instrumento que ela traz para isso? Ela traz o habeas corpus. Certo? Isso tudo tem uma origem da teoria dos poderes. O mesmo vale aqui. A advocacia é um direito ao exercício profissional, mas é preciso os instrumentos para se exercer. E aí veio a Lei 8906 de 94, trazendo o instrumento do exame de ordem. Quem ganha com isso, com certeza, acaba sendo a sociedade. Certo? Bom, o ministro Aires Brito veio com uma questão um pouco mais estatística aqui. Ele simplesmente, dentro do seu voto, uma coisa que chamou muita atenção é o número de vezes que a Constituição Federal fala em OAB, advocacia e Conselho Federal da OAB. São 42 vezes. É muita coisa, né, pessoal? Isso mostra o quê? Que a nossa Constituição e que o legislador constituinte, ele traz, meus amigos aqui, muita importância, ele deu muita importância à OAB e tudo aquilo que a OAB precisa trazer de positivo para o interesse público, para a sociedade e a coletividade. Logo, é de interesse do legislador constituinte regularizar algumas profissões a título excepcional. E uma delas, que não deixaria de se enquadrar, é o exame de ordem, é o exame da OAB. Certo? Bom, veio o ministro Gilmar Mendes, né? Grande constitucionalista. Não entro no mérito, outros méritos, mas apenas no mérito de constitucionalista. Ele é um grande constitucionalista. E ele atacou um dos argumentos do senhor João Volante, que seria a OAB sendo uma espécie de reserva de mercado. A OAB seria uma reserva de mercado. Senhores, o ministro Gilmar Mendes rechaçou de uma forma extremamente elegante essa afirmativa, dizendo: é impossível falarmos aqui de reserva de mercado. Primeiro, porque é possível uma organização aqui bem razoável, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, porque são 3 exames por ano. Em 2011, nesse julgado, o exame de ordem já era unificado. Mas antes do exame de ordem unificado, ele já era de responsabilidade das subseções. E aí eram 2 exames, depois se unificou os exames e estabeleceu 3 exames por ano.
Tirando situações excepcionais como uma pandemia, são 3 exames por ano. E segundo, que não há o que se falar em reserva de mercado, já que nós não estamos falando em concorrência e sim em um exame. Basta tirar a nota 6 que o sujeito é habilitado, não tem número de vagas. Então não há reserva de mercado aqui. Dizer isso é um pouco forçoso de quem usa, né, esse tipo de argumentação, e melhor sorte não merece aquele que ingressou com a medida, certo? O decano, na época, ministro Celso de Mello, disse o seguinte, que é lícito ao Estado, e isso já era entendimento do Supremo, é lícito ao Estado impor requisitos mínimos para o exercício de determinadas profissões, porque esses requisitos mínimos, eles defenderiam exatamente o público em detrimento do privado. É o que faz, por exemplo, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Ele traz uma regra geral protegendo, tutelando o exercício profissional de cada indivíduo, inclusive protegendo aquilo que o senhor João Volante fala, que é o direito à vida, direito ao contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, etc., mas ao mesmo tempo traz uma exceção, que é o requisito mínimo que o poder legiferante utilizou. O ministro César Peluso foi o último a votar e acompanhou na integralidade os votos do relator. E aí, amigos, com tudo isso, é muito difícil defender que o exame de ordem seria inconstitucional. O exame de ordem, ele é constitucional, ele não terá um fim tão cedo, nós podemos ter muitas mudanças, isso sim, e por quê? Porque a gente precisa ver os problemas também, não é verdade? A gente tem que ver os problemas. No dia do julgamento, tá? No dia do julgamento, o índice de reprovação no exame de ordem era de 85%. Mas aí, meus amigos, a gente pode discutir sobre a qualidade do ensino jurídico no país. Não é o exame de ordem. O exame de ordem pode mostrar a realidade dessa qualidade. Mas não é ele o culpado pelo número de reprovações. Então, se eu quero combater a natalidade, eu não faço mais pré-natal? Não é tapar o sol com a peneira. Atualmente, o número de reprovações baixou um pouco. Agora, o número de reprovações é de 83,44%, incluindo todas as primeira e segunda etapas. Mas também, amigos, eu já vou deixar uma informação aqui que vai ficar para a reflexão de todos vocês e todos nós. De 1997 até agora, nós pulamos de 200 cursos de direito para mais de 1.500 cursos de direito. Será que é possível que todos esses cursos são de qualidade? Mas e aí? Eu quero saber a tua opinião. Meu colega, advogado, bacharel, estudante, tu és a favor ou contra o exame de ordem? Coloca nos comentários para eu acompanhar. Mas antes de dar o teu comentário, te inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho e compartilha. Certo? Nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.